Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 20 de fevereiro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E hoje o dia tá cheio, hein? A gente vai falar sobre investigações que podem mexer, e muito, com o cenário político. Depois a gente passa pela polêmica do carnaval, que deu o que falar. E termina com aquela briga boa sobre os aluguéis de temporada lá no Rio. Vamos nessa? E a gente começa com um assunto que tá quente em Brasília. O ministro do STF, André Mendonça, tá com uma batata quente. Aliás, duas nas mãos. Ele agora é o responsável por duas investigações gigantescas que têm tudo para impactar as eleições. Pois é, a responsabilidade não é pouca, não. O ministro Mendonça vai ter que mergulhar fundo para entender dois dos maiores escândalos que a gente viu nos últimos tempos. De um lado, a fraude bilionária no INSS e do outro, o rombo no Banco Master. E olha, os números são de cair o queixo. Pensa só, no caso do INSS, a gente está falando de um desvio de 6 bilhões de reais, tirados de 3 milhões de aposentados. Já no Banco Master, o prejuízo passa dos 50 bilhões. E o pior, no meio disso tudo, tem políticos, lobistas e até uma acusação bem séria que envolve o Lulinha, filho do presidente Lula. Então, com tudo isso vindo à tona, a grande questão é: como é que isso vai respingar nas eleições, né? Qual vai ser o tamanho do impacto? Para ajudar a gente a entender esse cenário, o professor Rubens Glaser, da FGV Direito São Paulo, dá uma luz. Ele diz o seguinte: a pressão em cima do ministro Mendonça vai ser enorme. E por quê? Porque qualquer decisão que ele tomar, qualquer informação que ele resolva divulgar ou não, pode simplesmente virar o jogo e ter um impacto direto no resultado das urnas. É muita responsabilidade. Bom, mudando de assunto agora, mas sem sair totalmente do clima de tensão política, vamos falar de carnaval. Pois é, a festa acabou, mas uma polêmica envolvendo o desfile na Sapucaí, o presidente Lula e o eleitorado evangélico está longe de terminar. Tudo começou com essa ala aí chamada Neoconservadores em Conserva, da Escola Acadêmicos de Niterói. A imagem de famílias, algumas com bíblias, dentro de latas de sardinha, digamos assim, não pegou nada bem. Para muita gente foi uma provocação direta e, claro, gerou uma baita repercussão negativa. E olha, essa polêmica toda aconteceu num momento bem delicado para o governo. Uma pesquisa recente já mostrava que a desaprovação do governo Lula entre os evangélicos chegava a ser 61%. Isso é bem mais alto que a média geral, que está em 49%. Ou seja, o desfile acabou jogando mais gasolina nessa fogueira, né? E segundo Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da FGV EASP, o problema é maior do que parece. Ele explica que isso cria um mal-estar danado na relação do governo com os líderes evangélicos. Acaba constrangendo até aquelas lideranças que estavam tentando se aproximar do governo, sabe? Complica tudo. Ok, vamos para o nosso último assunto de hoje. Saindo da política e indo para a economia, mas com uma pitada de confusão também. A gente vai para o Rio de Janeiro, onde está rolando uma verdadeira guerra sobre a regulamentação dos aluguéis por aplicativo. É uma briga com dois lados bem claros. De um lado, você tem os anfitriões que dizem que é o direito deles usar o imóvel para fazer uma renda extra e que isso ajuda o turismo. Do outro estão os condomínios super preocupados com segurança, com entra e sai de gente, sobrecarga de elevador, enfim, é o direito de propriedade contra o bem-estar de todo mundo que mora ali. E no meio dessa discussão toda, tem um número que chama muita atenção: 55,8 bilhões de reais. O que é isso? Bom, segundo um estudo da própria Fundação Getúlio Vargas, esse é o valor que só a principal plataforma de aluguéis adicionou ao PIB do Brasil em 2024. É muito dinheiro. Mostra a força que esse mercado ganhou, né? Para tentar colocar um pouco de ordem na casa, tem um projeto de lei rolando lá na Câmara dos Vereadores do Rio. A ideia é criar regras mais duras, como exigir cadastro na prefeitura e até uma autorização do condomínio. Mas olha, o debate ainda está quente e a grande pergunta continua no ar: como é que a gente equilibra o ganho econômico com a tranquilidade de quem mora nos prédios? Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!